Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Pai, do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. O nosso objetivo aqui é ler a palavra, trazer para vocês o nosso entendimento e pedir ao nosso Pai que Ele abra os olhos de alguns, né? Hoje eu quero ler 3 textos diferentes, mas na minha visão eles têm a mesma intenção, digamos assim, eles têm muito em comum. E eu quero justamente mostrar o paralelo entre eles. Vamos começar pela primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 15. Diz assim: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu sempre, depois que vi esse texto, ele ficou sempre muito vivo na minha mente. Ele fala de que nós não devemos estar apegados nesse mundo, nem com as coisas desse mundo, nem com as coisas que os nossos olhos, que a nossa carne insistem em nos apresentar, em mostrar para nós que é bom, que é agradável, que teremos prazer com aquilo. E essa palavra que foi dita lá atrás, que foi escrita, né, por João, eu vejo ela muito real para os nossos dias. Eu vejo que nós temos que andar da mesma maneira que está nos alertando aqui. Mas nós temos ainda mais 2 exemplos. Um que nós devemos seguir e outro que não. Vamos ver? Eu penso que da mesma maneira que nós estamos sendo tentados nos dias de hoje, de que maneira? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens são tentações, são situações que nós convivemos diariamente com elas. Porque tudo que há nesse mundo nos levam para esse caminho, para esse funil. O capitalismo é uma coisa tão latente, tão... nós não temos como fugir disso. E ele só nos leva para esse lugar, para querer coisas, para olhar coisas, para desejar coisas, para cobiçar coisas, para ostentar coisas. Não é assim? Mas veja que isso não é muito atual. O inimigo das nossas almas, o maligno, ele vem fazendo isso desde muito tempo atrás. Vamos ver? Olha só. No livro de Gênesis, no capítulo 3, ele estava conversando com Eva, né? E ele disse assim, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a conversa. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Olha aí, ele preparou o terreno, né? É a mesma coisa que nós vemos hoje. Preparado um terreno
para depois ser lançado a semente maligna. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ok. Olha só. O que a serpente, o maligno, tentou aqui Eva? Como que ele tentou Eva? Olha só. Ele disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, olha só, ela viu que era boa. A cobiça dos olhos. Boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, o comer, né? o se alimentar, o saciar a vontade da carne. E desejável para dar entendimento, ostentar. A ostentação, aquele desejo que nós temos de ser superiores, de ser mais que o próximo, de ser melhores que o próximo. E ele conseguiu, o Satanás aqui, a serpente, conseguiu instigar Eva das três formas. Ele tentou ela pelos olhos, pela carne e pela ostentação de conhecimento, o de ser igual a Deus. Então, veja que ele começou cedo. Ele, como está escrito aqui, ele é sagaz, ele é o mais sagaz, né? O mais sagaz. E ele fez com que esse desejo pelas coisas do mundo, pelo que era proibido naquela época, entrasse em Eva, e ela não conseguiu se conter, né? E depois, antes ainda desse texto que nós lemos da primeira carta de João, ele fez isso mais uma vez, pelo menos, queridos, do que está detalhado nas Escrituras, né? Eu creio que é certo, mas não está de forma tão visível. Eu creio que é certo que ele tentou mais pessoas, né? Mas não nos está tão explícito nos textos da Escritura. Então, eu peguei esses três textos e agora vamos para o terceiro. Ele começou tentando Eva e depois ele deu uma cartada, mas ele se deu mal. Porque olha só quem ele foi tentar. Lucas, capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele.
Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Veja só, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Ele começou por onde? Pela carne, né? Nosso Salvador estava com fome e ele falou: se você é filho de Deus, mande que a pedra vire pão. E se o nosso Salvador se deixasse levar pela fome dele, ele teria caído. Mas ele resistiu. A segunda maneira, o que ele disse, o que ele fez? Ele mostrou, ele levou Jesus para um alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. Jesus viu tudo. E ele disse: Eu lhe darei todo este poder e toda essa riqueza, pois tudo me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Então ele tentou o nosso Salvador pelos olhos. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Se você é filho de Deus, tem ostentação maior do que ser filho daquele que criou tudo? Veja, querido, ele tentou Eva pelos olhos, pela carne e pela ostentação de ser como Deus. Ele tentou o nosso Salvador pela carne, né, que ele estava com fome, pelos olhos, mostrou todos os reinos para ele, e pela ostentação de ser filho do Altíssimo. E é o que ele continua fazendo conosco até hoje. São coisas claríssimas nas Escrituras. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Algumas traduções dizem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e não é bem... acho que é a ostentação de bens também, ou outras palavras, né? Mas o querer exibir-se, né? O querer estar acima do teu próximo. Todas essas coisas não provêm do Pai, mas do mundo. Que mundo é esse? É aquele mesmo mundo que jaz no maligno, que está sob domínio do maligno. É esse mundo sujo que nós vivemos, né? Então, esse vídeo, querido, é para mostrar para você que ele continua nos tentando, ele continua nos exibindo as coisas, as riquezas. Eva caiu junto com Adão. O nosso Salvador não caiu. E nós? Nós seremos levados pelas nossas cobiças, pelas nossas concupiscências? Pense nisso. Quem que nós devemos imitar? Né? Muito obrigado por ter assistido. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se, assista os nossos outros vídeos. Que o Pai esteja aí direcionando a todos, mostrando que esse texto está escrito: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá ok? Fique na paz do nosso Salvador. Um abraço e até o próximo vídeo.